Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola aqui na tela da NDTV para todo o estado de Santa Catarina, mas você pode acompanhar no ndplay.com.br. Mancha, eu tenho que sair agora. Você não vai dirigir, claro, vendo o celular, né? Você pode ir, vai chegando no local, liga de novo no ndplay.com.br e acompanha o Clube da Bola, ou amanhã, segunda-feira, assiste tudo, que o programa vai estar todo lá. Ó, dos catarinenses, quem já entrou em campo aí pela rodada do final de semana, começando ontem, né, contando a sexta-feira, foi o Brusque, que jogou em casa, enfrentou o América Mineiro e o jogo foi um 0-0. Vou até pedir pro Renato, que é um profundo conhecedor do futebol catarinense, falar um pouquinho pra gente dessa situação que o Brusque está vivendo, né? Resolveu jogar em Florianópolis, se eu não me engano, foram 48 pagantes para um jogo desse. Não tem como fazer futebol assim, né? E aí, quando eu tô vendo o jogo na televisão, daí o cara fala, a torcida do time tal compareceu. Daí dá um take, tem 5 pessoas. Não foi a torcida que compareceu, né? Alguns torcedores estiveram lá prestigiando o Brusque. Uma noite que não estava fria aqui na capital, mas que não levou o público. O jogo não atraiu o torcedor, Renato Semensati. Aquela história, né, Marcelo? Jogar a Série B já não é fácil, né, para os nossos. E aí você jogando a Série B e sem jogar em casa, né? Porque uma coisa é você enfrentar o Brusque no Augusto Bauer com 3 mil pessoas, 3.500. A outra coisa é você jogar na Ressacada, por exemplo, com ninguém. Claro que é muito melhor jogar na Ressacada do que no Dr. Ercílio Luz. Eu falo em virtude da situação do gramado, né? Do que jogar em Itajaí, né? Pelo menos você tem um bom espetáculo, você dá oportunidade. O América é um dos melhores times da Série B, né? Eu acho que o Santos está numa linha acima. Depois você tem uns 3 ou 4 de bom nível que vão brigar pelo acesso aí. 3 ou 4 não, 4 ou 5. E o América é um deles, deve subir, eu acredito no acesso do América. Então empatar com o América não é nenhum demérito. Torço muito pro trabalho do Luizinho, conheço ele, é daqui. Acho que estava merecendo uma oportunidade em um time de Série B e a oportunidade veio. Agora, nem parece jogo de futebol de Série B em Santa Catarina, né, Marcelo? A gente olha para a arquibancada, não tem absolutamente ninguém. Então, quando você vai jogar na casa do adversário, você toma pressão. E quando você joga em casa, o adversário joga livre, leve e solto. Tá demorado demais essa volta do Brusque para o Augusto Bauer. Eu sei de todas as questões, que o estádio não é do Brusque, que está em reforma e tudo mais. Mas se o Brusque não voltar logo para o Augusto Bauer, dificilmente ele vai escapar da segunda divisão. E aí, de cair da segunda divisão. E aí, agregado, né, Marcelo, ao desfalque financeiro que o clube sofre, né? Jogo em casa, normalmente, você teria um lucro com bilheteria. Agora você não tem, você tem despesa com viagem, você não tem renda. Imagina você que para abrir a Ressacada, quanto é que custa. E o Brusque perde sócios, porque o cara vai ser sócio do Brusque. Ele vai assistir o jogo aonde? O Brusque não joga em Brusque. Então é uma série de questões que o Brusque está sofrendo por uma questão de estrutura física. O trabalho do presidente Danilo, do seu filho, é espetacular. Eu diria o seguinte, se o Brusque escapar do rebaixamento nessas circunstâncias, pode comemorar como se fosse um 3º, 4º lugar numa Série B de Campeonato Brasileiro, que vai ter cumprido o seu papel com muita dignidade. Não é fácil escapar do rebaixamento nesse cenário, não. Legal, eu quero a opinião da Drica, do Alisson também, sobre esse momento do Brusque. Mas antes vamos ouvir o técnico Luizinho Vieira. Falou com a imprensa após esse empate sem gols com o América Mineiro. Fala, professor. Boa noite a todos. A gente fez um grande jogo, né, contra um adversário que se encontra dentro do G4, na 3ª colocação, né, um jogo de muita intensidade. O América, se eu não me engano, também a 3ª força dentro do campeonato, com mais ações de intensidade também, né, em relação a manter um ritmo de jogo, né. A gente pressionou o adversário o tempo inteiro, né, a gente tem que ressaltar alguns pontos em cima desse jogo, claro, e sair um pouquinho do resultado, né, dele, né, para se entender. Claro que a gente a vitória nos colocaria fora da zona de rebaixamento e até por merecimento de tudo que esse grupo vem trabalhando, né? O jogo hoje mostrou isso de novo, um jogo, como eu falei, de alto nível e com muita intensidade, como eu falei, né? Acho que a gente está num bom caminho, num bom ritmo.
Tá aí, palavras do técnico Luizinho Vieira. Drica, há 2 anos eu venho levantando aí um pensamento que o futebol precisa mudar. Precisa mudar. O futebol precisa mudar em vários setores do universo futebolístico. Precisa mudar. Eu acho que algumas regras precisam mudar, a forma que trata o torcedor, tudo. Eu acho que todo momento a gente consegue pensar em alguma coisa diferente. Eu acho 90 minutos muito para um jogo que não acontece nada. Como é que vai ser atrativo para uma criança, para um futuro torcedor, ficar ali 1h30 e não acontece nada. Não acontece nada. Um chute para um lado, um chute para o outro lado em 90 minutos, eu acho muito pouco. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: por que não pensar na seguinte situação? O pessoal de Brusque não vai gostar. O time que não tem casa não participa, porque prejudica o torcedor, prejudica o clube, prejudica a cidade, prejudica o comércio que vive de um domingo de festa, de uma quarta, de uma terça-feira de movimento. Então, quem sabe lá no futuro pensar nisso também. Não tem casa, amigo, constrói, arruma, reforma, a vaga fica garantida, por exemplo, assessor, o Brusque da C para B, mas não tem lugar para jogar. Quem sabe fica com a vaga garantida para o próximo ano, mas tem um ano, tem uma temporada aí para arrumar a casa, arrumar seu estádio. Com a palavra, Drica Evari. Mas eu acho que essa questão é bem complexa, né? Até porque poucos clubes têm condições de ter um estádio próprio, né? Começa por aí. O do Brusque, inclusive, nem é do Brusque, né? É do Carlos Renault. Joinville, o Jack não tem um estádio próprio, né? É o estádio da cidade. E aí também demanda de uma participação, né? Entre clube e município, enfim. É realmente muito complicado. Mas eu concordo com você na parte que o clube não jogando em casa prejudica uma série de fatores, né? Prejudica a torcida, como o próprio Renato falou, né? O número de sócios acaba caindo porque o clube não consegue jogar dentro de casa, então também fica inviável para o torcedor ficar pagando uma mensalidade, né? Seja lá qual for o valor, sem ter a contrapartida de conseguir assistir, né? O seu clube, o seu time do coração. Prejudica o próprio clube, que nesse jogo especificamente que a gente está falando, né? Na ressacada, a gente não tem a informação de quanto foi o prejuízo, mas certamente não é um prejuízo baixo, porque, de novo, como o Renato falou, não é barato para você abrir a ressacada, tem uma série de questões, só abrir já é uma grana, tem o aluguel, tem ambulância, segurança, e aí 48 ingressos vendidos não supre sequer a abertura, né, do estádio, que dirá todo o resto, conta de luz, enfim. Então é uma situação muito delicada para o Brusque, falando numa questão financeira e administrativa que precisa ser, né, resolvida o quanto antes. E é claro que isso também reflete no desempenho dentro de campo. Quando você tem desfalques já dentro do seu elenco, né, uma Série B que é tão competitiva, todo mundo querendo sair lá de baixo. Você treina em Brusque e joga em um outro estádio. Isso também, né, tem uma questão de adaptação e tudo mais. Você não tem o apoio da sua torcida porque ela não consegue viajar até o local onde você está mandando seus jogos. Então, é uma questão que reflete em tudo, administrativamente, financeiramente. E aí, o desempenho em campo também é esse. E o Brusque está brigando contra o rebaixamento de uma Série C, que aí é um desastre ainda maior, porque a Série C é muito complicado. O Figueirense está aí na Série C, está brigando, né, para uma melhor classificação no G8. Ano passado quase caiu para a Série D. Então, quanto mais você vai caindo, mais difícil fica, porque é um futebol de mais força, menos técnica, condições ainda piores, né, de gramado, de estrutura, enfim. Então, claro que a gente torce para que o Brusque o mais rápido possível saia desse Z4 e se mantenha nessa Série B. E aí eu concordo com o Renato, se conseguir sair desse Z4 é motivo para comemorar, porque é realmente uma superação, tendo em vista tudo isso que a gente falou que o Brusque está tendo que lidar nessa Série B. Eu me expressei mal ali, eu quis dizer, tem que ter um estádio na cidade, né? Pode ser do município, pode ser do time parceiro e tal, mas não jogar em outra cidade, porque prejudica toda uma comunidade que vive do futebol. E a renda ontem, lá na ressacada, para o jogo Brusque e América, foi de R$ 1.300, realmente não paga 10% aí do gasto que o clube teve para abrir um estádio do tamanho do porte da ressacada. Vou passar para o Alisson, para ele opinar também sobre o Brusque, mas já quero que o Alisson comece a falar do nosso outro time da Série B, o Avaí, que joga amanhã com a Ponte Preta, um dos times mais enjoados do futebol brasileiro. Ô, Mancha, deixa eu só trazer esse detalhe do Brusque, né? A previsão inicial era que o Brusque voltasse a jogar nessa partida,
contra o América Mineiro, jogar lá no estádio Augusto Bauer. As obras estão atrasadas, é a questão da arquibancada metálica que está sendo construída para ter aquela capacidade mínima de 6 mil pessoas, que é a exigência da CBF para as competições nacionais. Então, por isso que o Brusque não está jogando lá. E gira em torno de 30 a 40 mil reais a despesa, né? Já começa no negativo o Brusque, toda vez que tem que atuar fora dos seus domínios, jogando fora de casa, fora inclusive da cidade. Dentro de campo, o resultado em si é normal. Considerar o empate contra o América, que está brigando na parte de cima da tabela, foi um bom resultado. Só que pela situação do Brusque no campeonato foi uma péssima empatar de novo, porque vai se distanciando ali do pessoal que está fora da zona de rebaixamento, vai se atolando cada vez mais no Z4. Já é a segunda oportunidade que o Brusque tem a chance de vencer e sair dessa zona desconfortável, e acontece de novo esse empate, esse tropeço que mantém mais uma rodada o time ali na parte de baixo, entre as 4 últimas posições. Ainda para fechar o assunto Brusque, a questão da torcida, do envolvimento da cidade. Eu acho que Brusque, em si, a própria direção do Brusque tem que virar a chave. O Brusque já foi uma equipe que disputava, por exemplo, só campeonato estadual e Copa Santa Catarina. Hoje já está consolidado no cenário nacional, disputando uma Série B, entrando em disputa também na Copa do Brasil. Tem que criar um mecanismo, tem que ter uma forma de um marketing do clube envolver a cidade, criar esse pertencimento do torcedor de Brusque com o clube, para não ter só 3 mil pessoas no estádio Augusto Bauer. É um estádio pequeno, é um alçapão, mas ele tem que estar sempre lotado. É obrigação, né? A gente percebe esse movimento e esse abraço que tem da cidade em Criciúma, por exemplo, que todo jogo o estádio está cheio, está lotado. Então a gente tem que ter também esse envolvimento do torcedor do Brusque, criar esse sentimento de pertencimento, virar a chave, deixar de torcer para aqueles clubes de fora, times de outros estados, e focar na equipe que está representando a cidade. Sobre o Brusque, já envolvendo o Avaí, né, Mancha, que você estava questionando, o resultado foi bom para o Avaí, porque consegue segurar o América Mineiro, o América não venceu, o América está ali na parte de cima da tabela, no G4, então foi um bom resultado que, por um lado, o Avaí, que estava torcendo para o Brusque, pôde comemorar. Como é que vem o Avaí para esse jogo aí? Técnico Gilmar, falar se virar a chave ali, o Brusque tem que virar a chave, o técnico Gilmar precisa virar rapidamente a chave, porque depois daquela boa fase no início, a vitória não tá chegando. É o que a gente falava ao longo da semana, né, Marcelo? Não adianta ficar no vamos. Aquela questão da motivação já chegou ao limite. Você chega, vem um técnico novo, incendia o vestiário, busca motivar particularmente cada atleta, buscar o melhor dele na questão psicológica, só que tem um teto, chega no limite. O Gilmar, ele precisa virar também essa chave. Agora tem que apresentar algo novo na questão tática. A direção também tem que buscar reforços. A gente pega o press kit do Avaí ali, são diversos atacantes, são vários zagueiros, mas meia só tem o Giovani. Então fica difícil também para o comandante que está à beira do gramado olhar para o banco e não ver que tem uma opção para criar, que não tem um atleta que vai entrar ali e resolver aquele problema. Hoje a gente viu no Avaí essa semana, na terça-feira a gente está vendo os melhores momentos da partida contra a Ponte Preta, o empate saiu barato, tá? Se tem alguma injustiça, o torcedor saiu reclamando, os jogadores também reclamaram da arbitragem no gol de empate do Botafogo, que não foi escanteio, isso ficou claro, não foi escanteio, só que se tem alguma injustiça, seria o Avaí sair vitorioso nessa partida. O Botafogo foi melhor. O Avaí não teve um desempenho bom no primeiro tempo e o segundo foi horrível. No primeiro tempo a gente percebia claramente, nitidamente, os espaços entre os setores. Ficavam 4 lá atrás, 2 no meio de campo e mais 4 ali na frente. Ficavam 5 atrás, 2 no meio de campo e 4 na frente. Ficava um espaço gigantesco entre eles, 4, 6 metros. E aí o time não consegue passar, não consegue ter uma dinâmica boa no meio de campo para quebrar a marcação adversária e aposta no chutão. Então, da forma como o Avaí está jogando, tem que apresentar algo novo logo mais, porque senão vai ficar difícil para o Avaí também na competição. Mancha. Eu ia falar que o Avaí tomou mais uma vez um gol no finalzinho. É o finalzinho, enquanto, né, todo vestiário catarinense não tiver uma foto de Lauro Búrigo com os dizeres embaixo, 5 minutos para terminar o jogo, estamos ganhando, não tem mais jogo, pessoal. Não tem mais partida. Tá tomando muito gol. A gente conversa muito, Renato, a Drica, o Alisson, eu sei que é assim também. A gente conversa muito sobre futebol durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia, com os familiares, com os amigos, com os colegas, com os seguidores nas redes sociais. A gente está sempre trocando ideia. E muita gente me questionou o seguinte, vou passar essa pergunta para o Alisson. Mancha,
o Gilmar entende de futebol, o grupo é o mesmo, por que não tá dando certo? Por que não tá... O grupo é quase o mesmo, né? Chegou aí o Wagner, chegou uma outra peça aí nessa retinha final aí do mês, mas por que não tá dando mais esse encaixe que deu, hein, Alisson? Os adversários já sabem como é que o Avaí joga, Mancha. Esse é o detalhe. Então o Avaí tem que criar mecanismos para surpreender o adversário. O adversário que já chega com essa marcação, aguardando a dinâmica do Avaí, esperando o Avaí tomar a atitude de buscar, né, as ações, acaba sobressaindo, porque o Avaí não cria. O Avaí não consegue criar essa dinâmica ali entre a zaga e o meio de campo para surpreender o adversário. Os próprios atletas também não têm essa personalidade. Eu acho que também tem que partir também de cada um, de cada jogador que está ali no meio de campo, ter essa responsabilidade, essa postura de buscar algo novo. Porque o Avaí fica toca, retoca, fica ali, zagueiro pro lateral, lateral pro zagueiro, devolve pro goleiro, goleiro joga pro volante, volante recua, volta para trás. Tu não vê uma dinâmica. O Avaí tem posse de bola, mas não consegue avançar. Então os adversários já sabem como é que o time joga, recuam as linhas e esperam o Avaí ter a postura ofensiva. E o Avaí, nesse momento, não sabe o que faz. O Avaí toca, retoca, mas não oferece risco ao adversário. Entendi. Esse aí é o Alisson Francisco. Pode procurar em outro canal. Não tem, só aqui temos Alisson Francisco. Vamos chamar outro titular aqui do nosso programa, Eduardo Florão, com as informações da semana da Chape. Chega mais, Florão. Oi, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. A Chape entra em campo só na segunda-feira contra o Mirassol aqui na Arena Condá, jogo 6h30 da tarde, noite, né? Já começando a noite. E é um duelo importante nesse fechamento do turno para a Chapecoense, porque o Verdão só venceu um jogo dentro de casa em todo o turno até aqui e foi na estreia lá no dia 20 de abril. Então o jogo é encarado com muita seriedade. Bom, o técnico Humberto Loser tem desfalques para essa partida, não conta com o zagueiro Eduardo Doma e nem com o atacante Marcinho, que foi titular da Chapecoense em todos os jogos até aqui. Então vai ter que fazer essa mudança no ataque. Na zaga, a tendência é que o Rodrigo Moledo ganhe posição, faça a estreia pela Chapecoense, jogador que esteve no Internacional no ano passado, ficou suspenso um ano por doping, agora volta a jogar com a camisa da Chapecoense. No ataque, o técnico Humberto Loser tem testado o Mailton, porque tem uma escassez de atacantes aí, nenhum deu conta do recado até aqui, mas são testes ainda que o técnico Humberto Loser vai fazendo para esse jogo de segunda contra o Mirassol. O duelo na Arena Condá ainda tem a questão do gramado, né? Passou por uma troca, isso são 280 metros de gramado que foram trocados na Arena Condá, mas mesmo assim a diretoria garante que o gramado estará adequado para essa partida contra o Mirassol, partida importantíssima para a Chapecoense. Volto com vocês. Valeu, Florão, pelas informações, já que a gente tá falando da Chape, né? Vamos chamar o Badá para esse papo também, para falar desse mais um difícil compromisso do Verdão, mas só na segunda-feira. Chega mais, meu ídolo! Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo de volta ao comando do Clube da Bola, um abraço a todos os nossos telespectadores. A campanha da Chapecoense não é boa na Série B, isso tem causado muita preocupação aqui em Chapecó. Em 18 jogos até aqui, apenas 19 pontos, uma campanha muito abaixo daquilo que a gente poderia esperar, mas não é por falta de alerta. Esse elenco, a base desse grupo, já sofreu muito no Campeonato Catarinense e não está sendo difícil nesta Série B, onde o grau de exigência é muito maior. No último jogo, o Chapecoense perdeu para o Curitiba pelo placar de 1-0. O Humberto Loser até mexeu no time, mexeu no esquema. Pela primeira vez, utilizou o esquema com 3 zagueiros, o 3-5-2. Estava segurando o resultado até que no segundo tempo acabou levando um gol e não tem poder de reação, porque é inoperante o ataque da Chapecoense, que é o principal problema do time, tem sido o ataque. A defesa até que se comporta bem, sofre poucos gols, mas o ataque da Chapecoense deixa muito a desejar, marca muito poucos gols e isso tem sido um problema na campanha da Chapecoense, que encara na segunda-feira o Mirassol. A Chapecoense tem 19 pontos e o que é pior, a Chapecoense não vence há 7 partidas jogando dentro da Arena Condá. Perdeu a sua força, a sua principal força, que é jogar diante dos seus torcedores. Então precisa quebrar essa sequência de jogos sem vitória dentro de casa e somar 3 pontos para terminar pelo menos com 22 pontos no primeiro turno, abaixo daquilo que se imaginava. A gente já se dava por satisfeito aqui com 25 pontos,
que era o projeto para tentar depois buscar 25, fazer aquele número mágico de 45 pontos. Vencendo, vai a 22 e fica abaixo. Agora imagine se perder ou empatar. Aí a campanha vai ficar realmente muito ruim e muito preocupante para o retorno da Série B. Então, o momento não é bom, clima pesado, o ambiente também não é bom, mas quem sabe o Humberto Louser possa, junto com os seus jogadores, na segunda-feira, começar um novo momento, num momento decisivo e importante da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar para ver o que é que pode nos apresentar de novo o time da Chapecoense nesse jogo importantíssimo contra o Mirassol. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até semana que vem. Até semana que vem, Badá. Deixa eu ler algumas mensagens que estão chegando aqui no nosso número do WhatsApp, 48991914706. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Alisson. Melhor programa a nível estadual, o mais democrático. Sou o Tigre e um forte abraço. O Edson de Criciúma. Boa tarde, o Ledemir de Palhoça. Qual o maior problema na queda do Avaí na Série B? Ou voltamos à realidade? O Alisson acabou de explicar pra gente o que está acontecendo lá na ressacada, Ledemir. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Partiu despedida do ídolo Éder. Vamos, Tigre! E colocou um tigrinho aqui, o Fernando e o Davi de Floripa. Boa tarde, Mancha. O Criciúma vai ganhar hoje do Atlético Mineiro e rumo à Sul-Americana em 2025. Renildo Coelho, lá de Criciúma. Tem mais uma aqui, ó. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. O peixe nadou e morreu na praia, para a alegria da metade vermelha da cidade de Tubarão. É o William que está mandando isso. Ele está falando do Ercílio Luz, da metade vermelha de Tubarão, acho que é, né? Ercílio Luz, o peixe nadou, não, o leão do sul nadou, né? Mas tá certo, tá registrado aqui a mensagem também do William. A gente viu rapidamente ali a tabela da Série B no comentário do Badá. Vou pedir para a produção colocar de novo para a gente dar aquela olhada com mais atenção por onde andam os catarinenses. Ó, o G4, né? Aquela famosa frase, se terminasse hoje, não vai terminar, pessoal. Santos com 34, reencontrou ali o trilho, Santos, o Peixe voltou lá para a primeira posição. Novo Horizontino com 30, mesma pontuação do América Mineiro, que somou um pontinho. E do Sport tem 29, fechando esse G4. Daí temos o Mirassol com 29 e o Vila Nova também com 29. Depois tem a dupla do 26 pontos, ali Ceará e Operário, Fantasma do Paraná é o oitavo. Goiás tem 25, o Avaí tem 25 na 10ª posição, fechando a primeira página da tabela. Depois tem o CRB com 24, Ponte Preta com 23, mesma pontuação do Coxa, mesma pontuação do Paysandu. O Amazonas está um pouquinho abaixo, na 15ª posição com 21. A Chape, como o Badá falou agora, 16ª, está na porta, né? Na porta da zona vermelha, tem 19 pontos. E dentro da zona perigosa, a zona que ninguém quer estar, temos Botafogo com 19, Brusque com 19. Pouco para trás, o Ituano tem 13 e ainda um pouquinho mais o Guarani de Campinas, o Bugre, tem Mancha, 11 pontos. A Chapecoense já teve duas rodadas que ela poderia ter terminado dentro do Z4. E o que me chama a atenção, até conversei com o Eduardo Florão ao longo da semana, que não se vê pressão no Oeste Catarinense para troca de comando técnico. O time da Chapecoense venceu apenas uma partida em casa. Há 4 rodadas não vence e não se fala em troca de treinador. Segundo o Eduardo Florão, Humberto Louser ainda tem muita credibilidade pelo que ele fez lá atrás, quando levou a Chapecoense à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou o acesso. Mas, sinceramente, a campanha que a Chapecoense está fazendo é horrorosa. Não tem elenco para isso, né? Os jogadores são renomados, tem vários atletas experientes, não é para estar nessa posição aí, beirando o Z4, não entrando só na zona de rebaixamento, pelo fracasso, pelo insucesso dos adversários. Isso é o fato, tá? A Chapecoense só não entrou ainda na zona de rebaixamento porque o pessoal que está lá atrás não fez o dele, não cumpriu, não fez o papel dele. Porque senão a Chapecoense também já estava na zona de rebaixamento. E o detalhe para o Avaí está 4 do G4 e já começa a ficar 5 da zona de rebaixamento. Então a distância está mais longa para o pessoal da frente e começa a se aproximar de quem está atrás. O Avaí tem que acordar logo. Certo, vamos fazer o seguinte, falar de Série A. Próximo jogo do Tigre é hoje. A gente falou no início do programa contra o Atlético Mineiro e tenho certeza que camisas do Tigre com o número e com o nome do Éder nas costas serão comercializadas hoje. O Renato já tem a sua, Renato? Não, Marcelo, não tenho não, mas o Criciúma tem um marketing muito atuante, né? E fez uma camisa específica
de despedida para o Éder. Eu até tenho dito no decorrer dessa semana. Toda vez que eu vejo festa envolvendo jogo de futebol, o resultado não costuma terminar contento, né? Eu já vi show de Ivete Sangalo ser cancelado em pleno Maracanã na decisão contra o Santo André da Copa do Brasil. No mesmo Maracanã, a despedida do Joel Santana, né, teve um sabor amargo, né, porque o Cabanhas fez 3 gols. O Criciúma está tentando separar as coisas. Uma coisa, a despedida do Éder, garoto de uma cidade pequena, próxima aqui de Criciúma, que desde os 14 anos de idade chegou no Tigre e venceu na vida, né? Logo aos 18 saiu, foi jogar, e não foi direto para a Inter de Milão não, né? Foi jogar na 2ª divisão da Itália, isso há 20 anos, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, então há um isolamento que era da época, né? Venceu na vida, foi jogar na 1ª divisão, foi jogar na Inter de Milão, um dos maiores clubes do mundo, alcançou a seleção italiana, fez gol com a camisa da seleção italiana em Eurocopa, tanto que ontem no telão do Heriberto Wilson, o Éder, que é de Lauro Miller, o Alisson conhece bem, uma pequena cidade aqui na região sul, recebeu simplesmente uma homenagem de Andrea Pirlo, um dos maiores craques da história do futebol italiano, da história recente, sem dúvida alguma. E o Éder foi muito importante para o Criciúma desde a sua chegada. Ele veio do São Paulo, né? Ele estava na reserva do São Paulo, recebeu proposta para ir para a Turquia, recebeu proposta para ir para o Cuiabá, para ganhar muito mais, mas escolheu o time de origem para encerrar sua carreira. Chegou no primeiro ano sem fazer promessa, alcançou o título, o título do Campeonato Catarinense, fez um campeonato de permanência na Série B e alcançou o bicampeonato estadual, levando o time para a Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Nessa temporada não está bem, tecnicamente falando, ajuda muito fora de campo, que é um jogador que exige muito da direção do clube, melhorias, academia, transporte e tal. O Éder tem estofo para isso, mas percebeu que tecnicamente não está conseguindo contribuir. E ao invés de ser egoísta e dizer, não, eu vou jogar porque eu sou o Éder e dar carteiraço, fez uma opção difícil, né, de encerrar sua carreira no meio do campeonato, exatamente no meio do campeonato. Vai ser a 19ª vez que o Criciúma vai estar entrando em campo. É a 2ª rodada do retorno, mas como tem jogos atrasados, é a metade do campeonato. Então o Éder, é evidente que vai ter uma festa hoje, vai ser saudado. No meio de semana já houve um evento lá no centro de treinamentos com o Éder, se despedindo de todos os funcionários e tudo mais. Imagino que com toda a experiência que ele tem na sua carreira, que não é pouca, acho que o Éder dormiu mal essa noite, né? Vai fechar um ciclo de 2 décadas, não é fácil para ninguém encerrar uma carreira. Para jogador de futebol, menos ainda, né? Que é uma carreira muito intensa. Mas ele merece. Tomara que o Éder consiga fazer um bom jogo hoje. Não sei se... Eu sei a informação, o Tecato não divulga, mas pelos trabalhos da semana é que ele vai entrar jogando, vai fazer dupla de ataque com o Yannick Bolasie. O Éder merece se despedir com um gol, com um resultado bacana. Mas como falei, é separar. Uma coisa é a festa do Éder, a outra coisa é o jogo que o Criciúma tem. O Criciúma tem 21 pontos. Se vencer, vira o turno com 24. Aí no segundo turno com 20, 21, 19, pode escapar do rebaixamento. Se perde para o Atlético Mineiro, gira o turno com 21. Aí vai fazer um segundo turno com muito sofrimento. Então o jogo hoje é gigante e, como detalhe, tem a despedida do Éder, o garoto de Lauro Miller, que simplesmente foi jogar na seleção italiana. Só isso. Orgulho pro catarinense, realmente. Ó, já que tá falando de Série A, te mandar um abraço aí para um cara que é muito Série A também. Ó, valeu, Mancha, bom retorno, estou voltando de férias, bom retorno, melhor programa de esporte da TV brasileira, obrigado. Manda um abraço aí pro China, pro irmão Clodoaldo e pra mãe Betina e pra toda a família. Toda a família tá abraçada. Valeu, China, pela audiência. Esse está sempre ligado no Clube da Bola. A gente botou a tabela da Série B, vamos colocar a tabela da Série A na tela também pra gente dar uma olhadinha ali como é que tá o Criciúma. Eu falei 12ª posição, tá certo, tá na 12ª posição ali. Zona verdinha, é sul-americana, né? Verdinha sul-americana. Ó, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, os 4 primeiros. Flamengo tem 40, Botafogo também, Palmeiras e Fortaleza 36 pontos.
Daí na zona azul ali, ó, Cruzeiro com 35, São Paulo com 32. Depois temos na 7ª posição o Bahia, também com 32 pontos. O Atlético com H, que é o lado do Paraná, que tem 28. Na 9ª posição, o Atlético Mineiro com 28 e o Red Bull Bragantino tem 25. Depois, na segunda página, turma que tá na guerra, tá no rolo, hein? O Vasco, 11º tem 23, o Criciúma, 12º tem 21. Juventude com 21, Internacional com 20, Corinthians com 19, Grêmio com 18. Estão na zona cinza ali, não tem nem bordinha a zona deles. E a zona vermelha, a zona perigosa, Vitória com 18 pontos, Cuiabá com 17, Fluminense com 17 e o Dragão de Goiânia com 12 pontos. Esse ficou muito para trás se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Flamengo, que tem 40 pontos e é o líder da competição. Deixa eu perguntar para a Drica. O Alisson ajudou a gente a analisar a tabela da Série B. Vou pedir ajuda para a Drica agora. Quando você olha essa tabela, Drica, o que você vê de diferente aí? O que te surpreende? O que te não te surpreende quando você vê um Flamengo liderando, um Atlético na última posição e o Fortaleza entre os 4? Mancha, recentemente a gente falou, né, sobre essa tabela e naquela ocasião o Corinthians, o Grêmio estavam ainda na zona de rebaixamento e a gente falava que surpreendia, mas que a tendência era de que esses clubes saíssem, né, dessa zona vermelha, desse Z4. O Grêmio e o Corinthians conseguiram, estão próximos ainda, mas o Corinthians, depois da troca aí do treinador, parece que encontrou um caminho para pelo menos permanecer nessa Série A. O Grêmio ainda tem jogos aí, né, por fazer. Fez, inclusive, um recentemente na Arena Condá. O Eduardo Florão acabou de trazer, né, a troca do gramado. Chamou muita atenção, inclusive, naquele jogo do Grêmio, o estado justamente ali da área, né, da Arena Condá, que é onde está sendo trocado o gramado. E o Grêmio pode, né, se distanciar mais desse Z4. Mas eu acho que o Fortaleza no G4 é uma coisa que talvez chame a atenção para quem não vem acompanhando esse crescimento do Fortaleza e esse investimento, né, no que diz respeito à SAF e também à organização financeira e administrativa desse Fortaleza nos últimos anos. Para quem olha e tem o costume, né, de olhar só para os times do eixo, não acompanha com tanto afinco, talvez o Fortaleza ali no G4, garantindo Libertadores nessa briga com o Palmeiras, que é um gigante, Flamengo, que nos últimos anos são os dois times que sempre brigam, talvez chame a atenção. Mas eu acho que para quem tem acompanhado, e eu acho também, né, Mancha, que é muito possível e deve servir de exemplo para os outros times, essa organização financeira do Fortaleza. E também nessa questão de SAF, a gente tem tantos clubes, né, fazendo SAF de uma maneira atropelada, né, sem pensar nas consequências e até sem analisar direito o cenário. Eu acho que o Fortaleza é um ótimo exemplo que deve servir aí para todo mundo e o reflexo está aí, está no G4, está brigando com o Palmeiras, com o Flamengo, com os gigantes que sempre estão brigando por títulos e que são os grandes favoritos. Mas grandes surpresas, dado essa finalização aí de primeiro turno, não vejo assim grandes surpresas, a não ser realmente ali o Fluminense na vice-lanterna, com uma condição um pouquinho mais complicada do que Grêmio e Corinthians, que já conseguiram sair, e que a tendência é de fato que, se houver continuidade de trabalho ali, né, no Corinthians e esses jogos atrasados do Grêmio, é que eles se distanciem um pouco mais aí desse Z4, Mancha. Tchau, Drica. Vamos falar de Série C, falar do Figueirense. Quando eu posso aqui em Florianópolis, vou na Ressacada, vou no Scarpelli para acompanhar de perto nossos times aqui da capital. Durante muitos anos ia a trabalho, hoje vou mais para assistir, para acompanhar. E levei, Alisson, minha pequena, para assistir o jogo Figueirense e Remo. De largada, 2 pipoca, que é aquela criada, 2 águas, um espetinho e um pastel de queijo no primeiro tempo. Deu o intervalo, ela me olhou, pai, tô com fome. Disse, não, pera, vamos ver um pouco do jogo, O jogo realmente merecia mais um pastel no segundo tempo, porque não foi bom. O primeiro tempo foi bom, o Figueirense venceu 1-0 e segurou, né? Segurou até o fim, recolocando o time no G8, Alisson. Mas a caminhada continua, vem aí o Botafogo da Paraíba. O prejuízo é grande, né? Não, as 2 dragas lá. Pequeno para estádio, para qualquer lugar, o prejuízo é grande, eu entendo bem desse assunto. As coisas funcionam da mesma forma lá em casa. Sobre o jogo, foi um resultado positivo, uma vitória que traz uma tranquilidade para o Figueirense. Precisava dessa vitória para aliviar aquela pressão, aquela obrigação que vinha sendo cobrada pelo torcedor nos últimos dias. Eu vou te falar, Mancha, hoje a gente não tem que cobrar um desempenho positivo do Figueirense, uma atuação exagerada, uma atuação que brilhe os olhos, faça a gente ficar realmente encantado. O Figueirense tem que fazer o resultado, não importa como.
É aquela história, 0-0 tá valendo. Agora o objetivo do Figueirense é pontuar. E foi o que ele fez nessa partida jogando em casa. Construiu o resultado quando percebeu que estava à frente no marcador, até acho que recuou um pouquinho antes da hora, chamou demais, né, o time do outro lado, mas conseguiu suportar bem, conseguiu, como disse até o zagueiro do Figueirense ao longo da semana, soube sofrer para conquistar a vitória. E o que me chamou mais a atenção não foi só o placar, o resultado positivo, foi a conexão entre torcida e time, né? Os dois comemorando, celebrando como uma final de campeonato. Era isso que a gente exigia, que não estava percebendo. Esse clima de guerra, esse clima de a gente precisa da vitória, a gente está aqui para fazer história pelo clube. Nas próprias redes sociais dos atletas, eles também comemorando esse resultado, dizendo que o Figueirense está vivo, está brigando por essa classificação. Então, tudo isso reacendeu a esperança lá no estádio Orlando Scarpelli que o Figueirense pode ainda classificar entre os 8 melhores e avançar a próxima etapa para seguir buscando o acesso à Série B. O jogo de hoje é contra o líder, é uma parada duríssima, vai enfrentar o Botafogo lá na Paraíba. Qualquer resultado está dentro da margem de erro do Figueirense. Eu até considero uma derrota nesse jogo, porque o Figueirense vai ter 2 partidas em casa, 2 jogos em sequência que ele pode construir esses 6 pontos para somar com os 22 que já tem hoje e chegar aos 28. Pelos confrontos diretos que a gente vai ter nessa reta final de Série C, acredito que com 28 pontos é possível o Figueirense conseguir essa vaga entre os 8 melhores dessa primeira etapa da Série C. Lógico, se mantiver essa determinação, se tiver esse mesmo espírito também jogando fora de casa, por que não trazer um empate e um resultado positivo, uma vitória e uns 3 pontos? Já alivia ainda mais essa obrigação em vencer as 2 partidas que tem em casa. Então o Figueirense hoje tem uma parada duríssima, repito, como eu falei, tem nessa margem de erro do Figueira, no meu cálculo, na minha matemática, até uma derrota hoje é aceitável. E empate lá é goleada, Mancha. Legal, legal demais. Ó, falei do jogo, já estamos recebendo mensagem aqui, ó. Boa tarde, Clube da Bola. Meu nome é Mike Pires e meu filho Arthur Miguel, de 8 anos. Nós somos de Belém do Pará e meu filho ficou muito feliz em ir ao Orlando Scarpelli no jogo do Figueirense e do Clube do Remo. Pena que o Remo perdeu, foi o jogo que a gente estava falando da semana passada. Mas a felicidade que meu filho teve em ver o time do coração em campo, isso não tem preço. Ó, hoje o Caldeirão vai pulsar um salve carvoeiro da maior torcida de Santa Catarina. Dali Tigrão, é a mensagem do Williams. O outro botou assim, ó, tchê, confio no meu Avaí, não tá morto quem peleia. É o Leonildo de Florianópolis, torcedor do Avaí, mandou uma foto com a camisa do Leão. Falamos que o Figueirense estava na 8ª posição da tabela. Vamos colocar a tabela então na tela para a gente dar uma olhadinha e confirmar os outros adversários do Figueira, que situação eles estão. Ó, o Botafogo da Paraíba é o líder com 32, o Atlético tem 30, Volta Redonda 29, São Bernardo também 29, mesma pontuação da Ferroviária. O Ipiranga um pouquinho atrás, tem 24, o Londrina tem 24 e o Figueira 22, um degrauzinho abaixo, mas esse é o G8. Fora do G8, com 21, tá na cola, Tombense, o Remo com 19, o Náutico com 18, o Floresta com 17, o ABC também com 17. Pouco atrás, um pouco abaixo. 14ª posição para o Confiança com 16, o Caxias tem 15, é o 15º, a Aparecidense tem 15 pontos, é a 16ª. Na zona vermelha, zona perigosa, com 15 pontos, CSA, com 14, Sampaio Correia, com 13, Ferroviário, e com 5 pontinhos o São José. São José já era, né? Situação complicadíssima, né? E aí o Figueirense vai enfrentar o Londrina, que hoje está acima dele, na 7ª posição, tem 24 pontos. Venceu o Remo, que está logo atrás, então por isso foi bom esse resultado. E depois do Londrina, Mancha, vai pegar o São José, que futuramente, hoje matematicamente não está rebaixado, mas futuramente já vai estar na Série D. Então o Figueirense tem Londrina e São José no estádio Orlando Scarpelli. O torcedor tem que entender que esses 2 jogos são decisões. Tem que ter clima de final de guerra para lotar o estádio. Isso independentemente do resultado de hoje. Vencendo, empatando ou perdendo contra o Botafogo lá na Paraíba. Não, já mudei até minha expressão aqui, ó, quando eu soube que o São José tá com 5 pontos ali na tabela. Daí que é aí que mora o perigo. Avaí e Figueira adoram ressuscitar aquele time que tá quase lá, quase largando tudo. Ó, saída de bloco aí com o clipe da Bob Gueira, que tá completando 32 anos, torcida organizada do Figueirense. Ela uniu, essa música já é antiga, né? Ela uniu 2 bandas aqui da nossa região, 2 grandes bandas, Das Aranha e Irie, eles compuseram a música da Bob Gueira, né? Uma música em homenagem à Bob Gueira. Vou parar de falar pra gente curtir um pouquinho aí do clipe. Aumenta o som!
branco, sexta-feira, tem jogo do Figueira. Vou pros Capelli fazer concreto e tortar. Chama a raça, vou ficar na Balmigueira. Pra espaçar da alvinegro vai de som. Preto ou branco, sexta-feira, tem jogo do Figueira. Vou pros Capelli fazer concreto e tortar. Chama a raça, vou ficar na Balmigueira. Pra espaçar da alvinegro vai de som. Tem pipoca e amendoim, os aditivos recreativos. O passaporte é série A. Fala pro Failon que eu vou lá. Tem pipoca e amendoim.